Olá, boa tarde. Meu nome é Marina e eu vou apresentar o seminário final de compostos fenólicos. Bom, o meu artigo, ele fala sobre a microencapsulação de compostos fenólicos naturais extraídos da pele da maçã e uma aplicação no iogurte. Esse artigo foi escolhido por mim porque no meu trabalho eu vou falar sobre a microencapsulação, só que eu vou microencapsular o ferro e eu vou aplicar provavelmente num cookie. Bom, a maçã é um fruto com muitos nutrientes, vitaminas, minerais e compostos bioativos. A casca e a semente da maçã são os principais subprodutos do processamento da fruta. Possui grandes quantidades de compostos fenólicos, flavonoides e de antioxidantes. O iogurte ele é um alimento funcional que recebe bem os compostos fenólicos, já uma vez que esses são bastante sensíveis à aplicação nos alimentos. A tecnologia de microencapsulação pode ajudar nessa aplicação. A encapsulação ela acaba protegendo os compostos fenólicos, fazendo com que essa aplicação seja mais eficiente. Nesse estudo foi utilizado o método de liofilização e secagem por spray dryer. Esse estudo tem como objetivo principal produzir o iogurte suplementado com compostos fenólicos, encapsulado e extraído da casca de maçã por meio de duas diferentes técnicas de encapsulamento, liofilização e spray dryer. Bom, as maçãs elas foram compradas em um mercado local na Turquia, o leite desnatado em pó e os reagentes vieram dos Estados Unidos, as cepas de Streptococcus e lactobacilos elas foram obtidas através do laboratório de microbiologia do Departamento de Engenharia de Alimentos de uma Universidade Técnica de Istambul, a maltodestrina, o concentrado proteico de leite, goma arábica, eles foram adquiridos na Turquia e os solventes utilizados foram em grau de HPLC. As maçãs elas foram selecionadas, sem defeitos visuais, lavadas em água corrente e descascadas. Essas cascas foram armazenadas em freezer a menos 18 graus Celsius até o seu uso. O método Grigoras foi utilizado para preparar o extrato da casca de maçã. Foi utilizado 1 grama de pó liofilizado e moído da casca de maçã, extraído por 20 ml de etanol e exposto a ultrassom a 25 graus Celsius por 20 minutos. Todas as extrações foram centrifugadas a 5.000 RPM por 10 minutos e o sobrenadante foi removido. O tratamento foi repetido 3 vezes, então foi congelado a menos 20 graus Celsius durante a noite e depois foi seca usando um liofilizador. A temperatura do condensador de gelo e a pressão do vácuo foram ajustadas para o menos 50 graus Celsius e 0,04 milibar. Após a liofilização por 72 horas, o produto foi seco, coletado, pulverizado e armazenado num recipiente hermético para posterior análise. Foram feitas análises através da cromatografia líquida, de ultraeficiência. Os gradientes foram formados com um solvente desgaseificado com hélio. O solvente A era água com ácido fórmico a 0,1%. O solvente B era acetonitrila, aplicando diferentes condições de eluição. A separação ela foi realizada começando com 5% de A por 2 minutos a pressão de 115 bar, seguido por um gradiente linear realizado por 10 minutos de 5% de B a 95% de A, e gradientes lineares subsequentes de 20 a 95% de A em 5 minutos. A taxa de fluxo foi de 0,5 ml por minuto e a temperatura de operação foi de 40 graus Celsius. O volume de injeção foi de 10 microlitros. O cromatograma foi registrado em 286 nanômetros. O teor de compostos fenólicos foi medido usando o ensaio de Follin-Ciocatot, enquanto o teor de flavonoides foi registrado de acordo com o método descrito por Lee. Os resultados foram expressos em miligrama de equivalente de catequina
por quilograma de amostras desengorduradas. Todas as amostras foram analisadas em triplicada. Foi utilizado a cromatografia líquida de alta eficiência para determinar as quantidades de compostos fenólicos individual da casca de maçã. Ao lado estão listados os 16 compostos, com tempo de retenção e concentração de compostos fenólicos por miligrama por quilo. Todos os padrões utilizados foram determinados por suas propriedades espectrais na tabela 1 e na figura 1. A maior concentração de composto fenólico foi a fluoridizina, com 321,28 miligramas por quilo, como a gente pode observar na figura ao lado. Na tabela 2, a gente consegue observar o tamanho da partícula e o potencial zeta para o extrato em pó de compostos fenólicos e sua mistura nos materiais de paredes, homogeneizado pela ultrassom e pelo ultraturrax. O ultrassom, por 20 minutos no encapsulamento, permite diminuir o tamanho das cápsulas, o que já não vai ocorrer no ultraturrax. Na figura 2, a gente pode observar a eficiência de encapsulação do extrato em pó dos compostos fenólicos, usando as técnicas de liofilização e spray dryer para encapsular, o ultrassom e ultraturrax para homogeneização. Os resultados nos mostram valores maiores de eficiência de encapsulação na liofilização e ultrassom. Nessas condições, os valores de eficiência de encapsulação do extrato em pó de compostos fenólicos encapsulados foram 86,85, 83,69 e 85,47% miligramas de catequina por quilo para atividade antioxidante, compostos fenólicos e flavonoides totais, respectivamente. Bom, com esse estudo a gente pode concluir que o extrato da casca de maçã encapsulado pode ser um composto fenólico adequado para adição ao iogurte. O extrato em pó de compostos fenólicos encapsulado por liofilização e homogeneizado por ultrassom foi o mais estável no iogurte, no iogurte suplementado, em comparação com o extrato não encapsulado. O extrato encapsulado teve um leve efeito nas propriedades físico-químicas do iogurte suplementado. Portanto, esse estudo com esse estudo a gente pode concluir que as microcápsulas de extrato em pó de compostos fenólicos têm grande potencial para ser usado como ingrediente funcional e suplementar no iogurte. Obrigada.